Fala galera, professor Rafael Pinho mais uma vez aqui com você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos dar continuidade ao nosso estudo das listas de questões da banca FCC. Você que quer passar no concurso público, fica comigo aqui até o final. Não esquece de te inscrever no canal para ficar recebendo aí semanalmente vídeos novos, conteúdos novos, todos referentes a direito penal para concursos públicos e legislação penal especial também, beleza? Se gostar do vídeo, dá uma curtida, não custa nada, beleza? Ajuda o canal a crescer, ajuda a equipe aqui a continuar sempre produzindo e trazendo conteúdo de qualidade para você, que eu tenho certeza que da nossa parte a gente sempre vai fazer o possível para te ajudar a alcançar o teu objetivo. Fechou? Então olha só, hoje nós vamos fazer algumas questões, como dito, da FCC, falando de efeitos da condenação. Então vem comigo e bora começar a trabalhar. A primeira questão diz assim: sobre os efeitos da condenação, alternativa A. A estigmatização do condenado é um efeito declarado na sentença penal condenatória. B. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, é automática a perda do cargo, função pública e mandato eletivo. C. A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito automático da sentença penal condenatória. Gabarito alternativa C de Charlie. A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é um efeito automático da sentença penal condenatória. A alternativa A, eu não tenho como afirmar que ela está correta, uma vez que a estigmatização do condenado não pode ser tida como um efeito declarado da sentença penal condenatória, e tampouco a alternativa B, no que diz respeito à pena privativa de liberdade ser aplicada por um tempo superior a 4 anos, será automática, levando assim a automaticidade dessa perda de cargo, função pública ou mandato letivo, uma vez que em algumas leis especiais, a exemplo da lei de abuso de autoridade, por exemplo, veja, o que acontece lá? É necessário que o indivíduo seja reincidente específico, lembrando sempre que o juiz deverá motivadamente explicitar o porquê da perda de cargo, função pública ou mandato eletivo desse servidor, tá bom? A alternativa D fala que o perdão tácito do ofendido não é admissível no direito penal brasileiro. Isso está errado. É admissível tanto o perdão expresso quanto o perdão tácito. E aí, diz que o perdão judicial exclui os efeitos da condenação, salvo a reincidência, equivocado também. Agora, para que nós possamos entender o porquê desses equívocos, antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha no artigo 91 que fala dos efeitos da condenação. Olha só, os efeitos da condenação são tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime e a perda em favor da União, ressalvar o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. Lembrando que estamos falando dos efeitos genéricos e dos específicos, tá bom? Bizuzinho para você sobre perdão judicial. Então, o perdão judicial, ele apaga qualquer efeito condenatório. Se a gente dá uma olhadinha na súmula 18 do STJ, olha o que ela fala. A sentença concessiva de perdão judicial é declaratória de extinção de punibilidade, não subsistindo, não permanecendo qualquer efeito condenatório. O induto, bom, o induto ele só extingue o efeito principal do crime, que é a sanção penal. Os efeitos penais secundários, por exemplo, a reincidência e os efeitos de natureza civil permanecem íntegros. A súmula 631 do STJ vai nesse sentido, dizendo que o induto extingue os efeitos primários da condenação, que é a pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais. Isso é interessante pontuar para você, porque às vezes o aluno está estudando a súmula 631, só que ele não entende o que ela quer dizer. Está aqui a explicação. O aluno está dando uma lida na súmula 18 e não entende o que ela quer dizer. Está aqui a explicação. Ok? E a anistia, professor? Bom, em contrapartida, a anistia extingue os efeitos penais principais e secundários do crime. Os efeitos de natureza civil vão permanecer íntegros. Muito cuidado, eu cobraria uma questão de prova facilmente sobre induto e anistia, questionando exatamente esses pontos que foram apresentados aqui para você. Tá bom? Segundo item. A perda do cargo ou função pública como efeito da condenação criminal ocorrerá quando aplicada uma pena privativa de liberdade por tempo superior a, alternativa A, 4 anos nos crimes praticados com abuso de poder,
violação de dever para com a administração pública ou contra a probidade administrativa? C. 6 meses nos crimes praticados com violação de dever para com a administração pública? C. 3 anos independentemente da natureza do bem lesado? D. 5 anos e somente na hipótese de crimes dolosos? E E. 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública ou por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Alternativa E é o nosso gabarito. Agora, mais uma vez, vimos o artigo 91, vamos dar uma olhadinha agora no artigo 92, falando de efeitos específicos, que, diga-se logo de antemão, não serão efeitos automáticos, perfeito? Então, o artigo 92 diz assim: são também efeitos da condenação. Inciso 1, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. A linha A, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. A linha B, quando for aplicada uma pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Parágrafo único. Os efeitos mencionados aqui, de que trata esse artigo, não são automáticos, devendo ser motivadamente declarado na sentença. Beleza, tá lindo. Agora, eu preciso entender que existe um bizuzinho por trás de tudo isso que foi dito. Veja, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo somente irá constituir efeito automático da condenação na lei de tortura e na lei de organização criminosa. Ah, professor, mas na minha lei de tortura ele não fala que o efeito é automático. Maravilha, ele não fala lá, mas nós precisamos ir para a prova com esse conhecimento, tá bom? Tá, professor, mas bora lá. E se eu for fazer uma prova que é letra de lei, professor? Se for fazer uma prova que é letra de lei, ele não tem por que considerar como correto aquela que menciona a palavra automático, porque não está escrito na lei a palavra automático. Agora eu vou fazer uma prova. CESP-CEBRASP, FADESP, FCC, FGV, mesmo não estando na lei, são bancas que cobram conhecimento além. Então eu preciso ter o conhecimento de que a perda do cargo, a função pública ou mandato eletivo, nos casos da prática atinente à tortura e a organizações criminosas, levam de maneira automática esse servidor a perder a função pública dele, ou o mandato eletivo dele, ou o cargo público dele. Atente que são apenas nessas duas. Falei ainda há pouquinho da lei de abuso de autoridade. Na lei de abuso de autoridade, este efeito da condenação, não é automático, ok? Ela está sujeita à reincidência do servidor e deverá ser declarada motivadamente na sentença pelo juiz. Maravilha? Terceiro item. Nos termos do Código Penal, é efeito automático da condenação, não sendo necessário ser declarado na sentença. Alternativa A, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, quando for aplicada uma pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos em qualquer crime, salvo nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Falamos disso agora há pouco. B, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. C, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Falamos disso no início do estudo dessa lista. D, a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Para que fique claro, tá? É uma questão da FCC do ano de 2011, quando o termo pátrio poder ainda era considerado como correto. Hoje a expressão utilizada em substituição ao termo pátrio poder é poder familiar, que fique claro isso para todos nós, tá bom? E a alternativa E fala da inabilitação para dirigir veículo, quando utilizada como meio para a prática de crime doloso, gabarito alternativa C de Charlie. Falamos dela no início do estudo dessa lista. Então, veja, nos termos do Código Penal, é efeito automático da condenação, não sendo necessário ser declarado na sentença, a obrigação certa de indenizar o dano causado pelo crime. Veja, já foi dito para você que o artigo 91 trata dos efeitos da condenação genéricos e específicos.
O primeiro é justamente o torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Ele é um efeito automático da condenação. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que não é necessário que ele seja declarado na sentença. O meu inciso 2, também já foi dito aqui para você, fala da perda em favor da União, ressalvar o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé, referente aos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fábrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, ou do produto do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo criminoso com a prática da conduta criminosa. Perfeito? Bisuzinho para a gente poder entender legal e finalizar aqui o nosso estudo. Efeito da condenação, efeitos penais da condenação. Primário, que é a pena, e secundários, reincidência, maus antecedentes e inclusão do nome no rol, na lista de culpados. Efeitos extrapenais agora. Os genéricos, que são os automáticos, que é justamente a obrigação de reparar o dano e a perda dos instrumentos e produtos do crime em favor da União, e os específicos, que devem ser declarados de forma inclusive motivada na sentença, que é a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, a incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela nos crimes dolosos, sujeito a pena de reclusão, cometidos contra filho tutelado ou curatelado, e a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado para a prática de crimes dolosos. Ok? E é isso, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado mais uma vez. Se gostou desse vídeo, deixa um like aí, manda aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.